O progresso, ele tem um preço. O progresso, ele custa. Mas progresso é felicidade. Uma vida sem progresso é uma vida infeliz. Deus está sempre nos impulsionando a mais. Então, se eu não cresço, nada vai crescer. Se eu não cresço internamente, o meu comprometimento, as minhas responsabilidades, se eu não cresço, nada vai crescer. Olá, Deus abençoe, graças a Deus, seja bem-vindo a mais um Seja Forte e Seja Homem. E hoje eu quero falar com você sobre coisas importantes para nós analisarmos no nosso dia a dia e justamente o ponto de nós queremos coisas maiores, do crescimento da nossa vida. E quanto mais alto nós formos, mais exigências nós vamos ter. Então, é o que nós falamos, de um novo grau vai exigir um novo mal. Então, um novo grau vai me exigir novos desafios, novos rompimentos, vou enfrentar dificuldades gigantes, demônios diferentes, porque se eu quero mais, eu também vou ter gigantes à altura, vou ter desafios à minha altura. Então, cada nível da nossa vida vai exigir um nível de sacrifício. Se você analisar há algum tempo atrás aí na sua vida, talvez hoje você olha para coisas que um dia foram tão difíceis e grandes para você, desafios complicados, e hoje você lida com aquilo com naturalidade. Por quê? Porque você subiu o seu patamar, subiu o seu nível de exigência, de foco, de resiliência, de determinação, de disciplina, logo você suportou o peso daquilo. Você suportou aquela dificuldade, aquela mudança. Isso é muito importante, porque cada nível vai nos exigir uma postura diferente. E o progresso, ele tem um preço. O progresso, ele custa. Mas progresso é felicidade. Uma vida sem progresso é uma vida infeliz. Se você não sai do lugar, se você não vê sua vida caminhando, não indo para frente, você não vai se frustrar? Sem progresso não tem felicidade. Sem progresso é uma vida chata, frustrante. E eu quero ler para você algumas passagens bíblicas. Olha só. Aqui em Mateus 25, 23 diz assim: O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então aqui é muito claro, você já certamente conhece essa passagem, Foste fiel no pouco, no muito te coloco. Então, quando nós somos fiéis nas mínimas coisas, quando a gente não fica lá colocando como se aquilo fosse pequeno, insignificante, botando defeito em tudo, mas que a gente coloca força e dá o nosso melhor, aí nós aparecemos. Aí Deus coloca mais nas nossas mãos, porque se eu tenho sido fiel naquilo que está nas minhas mãos, Ele pode me confiar mais. Então, como é que nós temos trabalhado, agido e respondido a isso que hoje para nós parece até pouco, mas que se nós dermos o nosso melhor, o Senhor pode nos colocar cada vez mais em posições de destaque. Então nós precisamos ser fiéis nas mínimas coisas, nos detalhes, na sua palavra, em como você trata as pessoas, como é que você trata os equipamentos, as oportunidades, lá, o que aparece na sua empresa, por exemplo. Então, às vezes, uma caneta, o carro da empresa, um computador da empresa, o tempo que você está lá, que as pessoas confiam em você para executar um trabalho, que você está lá, você está sendo fiel no pouco, naquilo que está nas suas mãos, como é que Deus vai te promover, te colocar num alto nível de responsabilidade, se muitas vezes aquilo que está nas nossas mãos nós temos feito de qualquer forma, de qualquer maneira. Então não existe igualdade, segundo a palavra de Deus. Existe aqueles que se esforçaram mais, que dependeram mais do Senhor, que creram e fizeram o seu melhor. Porque a gente vê na palavra exatamente isso. Quem venceu não foi aquele que era o favoritinho de Deus, mas aquele que se esforçou e acreditou na palavra de Deus. Porque Deus está sempre nos impulsionando a mais. Ele sempre quer que a gente cresça. O diabo quer que a gente perca, que a gente fique estagnado, que a gente tenha medo. Então, se eu tenho tido esse tipo de postura, eu tenho ficado com as opiniões do diabo, os pensamentos do mal. Então, existe uma semeadura e uma colheita. Então, eu estou escolhendo todos os dias o que eu estou plantando.
Então, na palavra, na vida, não tem lugar para preguiçoso, né? Não tem lugar para pessoa acomodada, para pessoa medrosa. Então, se eu não cresço, nada vai crescer. Se eu não cresço internamente, as minhas exigências internas, o meu comprometimento, as minhas responsabilidades, se eu não cresço, nada vai crescer. Olha aqui no Salmo 44, 6 a 8. Minha confiança não está depositada em meu arco, e sei perfeitamente que não serei salvo por meio da minha espada. Mas tu nos concedes vitória sobre nossos inimigos e humilhas os que nos odeiam. A ti louvamos o dia todo. A teu nome agradecemos continuamente. Então, o que a gente acabou de ver, que a minha confiança não está no meu braço, não está na minha capacidade, não está na minha influência, a minha capacidade, a minha confiança está no poder do Espírito Santo. Porque quando eu creio na palavra, eu recebo o Espírito Santo e eu me torno uma nova pessoa. Como a palavra diz lá para Saul, né? Que você se tornará um novo homem, uma outra pessoa. Todas as pessoas que foram cheias do Espírito Santo na Bíblia, elas fizeram coisas extraordinárias. Então nós temos que adotar esse estilo de vida. A minha confiança não está na minha influência, na minha capacidade, não está em nada. A minha confiança tem que estar na bênção do Senhor. Então, se eu quero progresso, eu preciso ir para um nível mais alto. Eu preciso crescer dentro, para que aqui fora venha haver resultados. Aqui em Jeremias 12, 5, olha só. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Então, crescer, ó. Se eu estou correndo com homens, mas eu estou cansado. Se eu quero competir com coisa maior, mas eu no meu nível já estou cansado, já estou tropeçando, como é que Deus vai me colocar em lugares mais altos? Então, é crescer no espírito, crescer na maturidade, na disciplina, em tudo, crescer em tudo, para eu poder viver ainda mais. Então, uma vida vitoriosa, ela não depende da vontade de Deus. Então, tem gente que ainda fica usando aquelas expressões, não, se Deus quiser, isso vai acontecer. Não, Deus quer. Deus quer que você tenha uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida de progresso. Então não depende de Deus. Uma vida vitoriosa não depende da vontade de Deus, depende do meu esforço, depende das minhas decisões. Então, se eu quero, eu peço mais. Eu vou querer mais, né? Você não quer uma vida abençoada? Então você quer mais. Então mais também vai ser exigido de nós. Então vamos nos posicionar, vamos crescer, vamos tomar decisões de que dia a dia nós vamos crescer e viver a bênção, a vida incrível, a vida abençoada que Deus tem para nós. Mas para isso eu preciso ser fiel no pouco para que Deus me coloque no muito. Então preciso crescer internamente, crer na palavra, não ter preguiça e me esforçar. Ok? Se você gostou, se foi bênção para você, eu peço que você coloque aqui um comentário, esteja inscrito no canal, dê o seu like, mande para mais pessoas, porque assim você ajuda outros a serem abençoados também, ok? Homens de verdade mudam o mundo e um homem de verdade é um homem de Deus. Que Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço.